Olá, eu sou o professor Nelson Ferreira Fontoura, sou professor da PUC do Rio Grande do Sul, no Brasil, desde 1989 e faz 2 anos sou o diretor do Instituto de Meio Ambiente, também da PUC. A nossa palestra versa sobre aquecimento global, fatos e versões. Quando eu era aluno de graduação, na década de 80, se começou a falar em aquecimento global, inicialmente de forma ainda muito tímida. Talvez isso tenha dado início em função deste artigo, que foi publicado na revista Science em 1975, e todos sabemos que a revista Science é uma das revistas científicas mais importantes do mundo, e aqui se fazia menção a um processo de aquecimento global acentuado. Eu vou chamar a atenção para vocês para esta imagem do Monte Kilimanjaro, do mês de dezembro, Monte Kilimanjaro na África, então, hemisfério sul, no mês de dezembro, no ano de 1984. E a gente percebe aqui que nós temos uma camada que, mesmo durante o verão, existem neves eternas. A princípio, pareciam eternas. Agora, se nós avançarmos no tempo agora para o ano de 99, então, através então dessa ferramenta aqui do Google Earth, nós podemos ver então que existe uma redução substancial das geleiras, da extensão das geleiras, mesmo no mês de dezembro. E se avançarmos ainda aqui para o ano de 2016, podemos perceber então que há uma redução significativa. Então, antes tínhamos um anel de geleiras, agora temos essa pequena mancha. Este processo não ocorre só aqui. Vocês podem fazer uma busca no Google Earth, em regiões de alta latitude, em região de glaciares, por exemplo, e vocês vão perceber que isso é um padrão recorrente em muitos locais do mundo atualmente. Bom, mas uma coisa é verdade. Embora o clima esteja mudando atualmente, de uma forma talvez dramática, a mudança climática no tempo é a regra. Sempre houve mudança climática de forma mais intensa ou menos intensa. Aqui nós estamos vendo uma série temporal que se inicia há 5 milhões de anos atrás, até o momento presente, com simulação do nível global de gelo, tá? Presente nas geleiras. Então, aqui nós temos um período glacial, onde uma grande quantidade de gelo, principalmente no hemisfério norte. Um período aqui interglacial, como seria o atual, com gelo presente aqui na Groenlândia e no Ártico. E nós podemos ter períodos também passados, não é o atual, mas passados, em que a temperatura era maior do que a atual e praticamente não existia o Ártico. Tá? E como é que nós enxergamos, então, essa evolução no tempo? Até aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás, a situação predominante era essa aqui. Era essa aqui. Uma terra quente, praticamente sem calota polar. Depois nós passamos aqui durante o período Pleistoceno, ou seja, de 2,5 milhões de anos para cá, períodos intercalados, onde nós tínhamos períodos interglaciais quentes, aqui representados em laranja, com períodos glaciais frios, aqui representados em azul. Vejam que os períodos glaciais são mais intensos, principalmente no último 1 milhão de anos. E se a gente pudesse ver isto aqui, ó, bem no finalzinho, nós tínhamos um ápice glacial que ocorreu há cerca de 22 mil anos atrás e que terminou quando iniciou-se o período Holoceno, há cerca de 11 mil anos atrás. Então, essa transição aqui é uma transição relativamente recente. Bom, e por que esses fenômenos ocorrem de forma natural e que não tem nada a ver com a ação do homem na Terra? Principalmente em função de ciclos astronômicos. E agora, no slide seguinte, nós estamos vendo os ciclos de Milankovitch. Então, o que nós temos? A Terra é aquecida em função da energia do Sol que chega na superfície da Terra.
E nós temos alguns ciclos interessantes. Um ciclo de variação da excentricidade da órbita, que em alguns momentos nós temos uma órbita da Terra em relação ao Sol perfeitamente circular, mas em outros momentos nós temos uma órbita elíptica ou elipsoidal. A alteração de um modo para o outro modo segue um ciclo de aproximadamente 100 mil anos. Depois nós temos a alteração da obliquidade do eixo da Terra em relação ao plano da elíptica. Essa alteração da inclinação desse eixo vai seguir ciclos de aproximadamente 40 mil anos. E depois nós temos ciclos mais curtos relacionados à precessão dos equinócios, que está relacionado também ao eixo de rotação da Terra, mas também relacionado à precessão da órbita. E aqui, então, com uma frequência muito maior, ou um período mais curto. Somando essas três ondas senoidais, nós somos capazes de perceber que os padrões se tornam complexos, como agora temos no slide seguinte. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma escala de tempo, começando há 200 mil anos, aqui 0 agora, e podemos ter uma previsão também para os próximos 120, 130 mil anos. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Em relação a hoje, veja que essa linha aqui representa uma quantidade em watts por metro quadrado chegando na superfície da Terra. Atualmente, nós temos um pouco acima de 475 watts, talvez 480 watts de energia chegando. No último período glacial, em que a Terra era 6 graus mais fria do que hoje, a quantidade de energia chegando na Terra estava aqui, mais ou menos aqui, talvez da ordem dos 460 watts. E nós passamos por um período em que a quantidade de energia aumentou bastante, terminou o período glacial, e aqui, nesse momento, iniciava-se o Holoceno, com uma quantidade de energia aqui da ordem um pouquinho acima de 525 watts. E nós estávamos, de novo, num processo de resfriamento. Tá? Então, muito geólogo diz, olha, a Terra está entrando num processo de glaciação, não é num período de aquecimento. Muita gente defende essa ideia. Mas o que a gente prevê daqui para frente? Em função da quantidade de energia que chega na superfície, inicialmente um ligeiro aumento, com flutuação, mas se a gente pega esta linha de base e a gente pega a tendência média para o futuro, a tendência é de aumento de energia. Na média, aumento de energia. Então, embora em ciclos de tempo relativamente longos, a gente prevê que vai ter mais energia, ou seja, isso leva a um aquecimento da Terra. Bom, mas não é só de aspectos astronômicos, de órbita, inclinação de eixo, que está relacionado à quantidade de energia. Também o próprio Sol, ele não é constante na quantidade de energia que ele emite. Existem ciclos solares muito bem definidos. Esses ciclos têm durações de aproximadamente 10 anos. Tá? E aqui nós estamos vendo assim, começando em 1750 até praticamente agora, tá? Até praticamente agora, uma projeção para o futuro. Tá? Então, o que a gente vê? Olha aqui, aqui nós temos um ciclo de baixa atividade solar, lá no início dos anos 1800. Aqui foi o período das guerras napoleônicas. E vocês devem se lembrar que o Napoleão teve muito problema quando invadiu a Rússia, porque pegou um inverno muito severo. Ou seja, um ciclo solar talvez tenha selado o futuro da humanidade, na medida em que isso levou à derrota de Napoleão. Depois nós tivemos aqui um período de aquecimento gradativo, depois, de novo, uma pequena era mais fria, chamada aqui Pequena Era do Gelo, tá? Que é o mínimo de Dalton, Pequena Era do Gelo. E depois, se a gente inicia aqui nos anos 1900 até agora, o que a gente teve? Um período de aquecimento.
É interessante que esse período de aquecimento, relacionado ao aumento da atividade solar, está relacionado também com o aumento das atividades humanas e aumento da queima de combustíveis fósseis. Então, nós temos aqui um processo sinérgico. Ao mesmo tempo que o homem está queimando combustível fóssil, o Sol, em média, está agindo de forma mais intensa, está emitindo energia de forma mais intensa. Claro que são ciclos, ó, mais atividade, menos atividade, mais atividade, menos atividade, mas na média, a atividade solar aumentou. O que a gente está prevendo aqui para o futuro, do ponto de vista de atividade solar? A gente está prevendo que a atividade solar vai cair para o futuro. Ou seja, receberemos menos energia e isso pode estar relacionado a um resfriamento e não aquecimento. Bom, será que realmente os ciclos solares, os ciclos de atividade solar, são capazes de influenciar na temperatura terrestre? Então, aqui nesse gráfico, nós temos dois ciclos. Aqui nesse verde claro, nós estamos vendo o ciclo de atividade solar. Enquanto que neste azul, nós estamos vendo as taxas de alteração do nível do mar. E a gente percebe que existe uma certa sobreposição das curvas. Ó, essas duas curvas sobrepostas, essas curvas sobrepostas, estas aqui também, aqui com uma pequena diferença de fase. Mas, via de regra, a gente percebe uma sobreposição de curvas. Ou seja, embora a alteração do nível do mar, as taxas de alteração do nível do mar, não estejam relacionadas apenas aos ciclos de atividade solar, existe uma relação que a gente não pode desprezar. Bom, e os gases estufas? Então, nós já falamos de aspectos astronômicos, nós já falamos de aspectos de atividade solar, e os gases estufa que a mídia tanto propaga. Quais seriam eles? Nós teremos aqui o vapor d'água, pouco se fala do vapor d'água como gás estufa, nós temos o metano, nós temos o óxido nitroso e nós temos o dióxido de carbono. Esses são os principais gases estufa. Como funciona o processo? O processo funciona da seguinte forma. Tá? Vocês podem perceber aqui que eu tenho, nos slides, eu sempre tenho a fonte da informação logo abaixo, para que vocês possam consultar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o Sol está emitindo radiação, parte dessa radiação é refletida pela atmosfera, então isso não interfere na nossa temperatura, parte dessa radiação é absorvida pela atmosfera, isso vai aquecer a atmosfera, e parte dessa radiação chega na superfície. Chegando na superfície, essa radiação solar aquece a superfície da Terra e a Terra vai emitir de volta radiação infravermelha. Tá? A radiação infravermelha tem uma carga térmica muito grande. E, então, parte dessa radiação infravermelha volta para o espaço e parte vai ser capturada por moléculas de efeito estufa. Tá? CO2, metano, água. Tá? E, nesse caso, quando a radiação infravermelha incide sobre essa molécula, ela é refletida de volta, mas ela é refletida em direção ao espaço, mas ela pode ser refletida lateralmente, e ela pode ser refletida de volta para a superfície, ou seja, essa energia fica retida na atmosfera e vai levar ao aquecimento da atmosfera. Bom, agora aqui nós temos nessa imagem a Terra, tá? A Estação Espacial Internacional, e nós podemos ver ao fundo, nós podemos ver uma camada fina que é a nossa atmosfera. É disso aqui que nós estamos falando. E é aqui que estão os nossos gases estufa, em grande parte, vapor d'água. Vamos comparar a Terra, por exemplo, não com Júpiter, mas com esta lua de Júpiter que se chama Europa. Por que eu estou trazendo a Europa? Porque em Europa nós temos muita água. Então, aqui é uma imagem de Europa. Só que a Europa tem uma particularidade. Ela tem temperaturas de 160 graus abaixo de zero. Por que é tão fria? Bom, podemos dizer, ela é longe do
do Sol, muito mais longe do Sol do que a Terra. Mas não é isso. É que a Europa, apesar de ser também um planeta água, uma lua água, já que tem muita água aqui, essa água está toda congelada. E não existe atmosfera em Europa, porque a Europa é pequena. A Europa não é muito diferente do tamanho da nossa Lua. Consequentemente, se essa água, por algum processo, entra para estado de vapor, e esse vapor de água poderia ser um gás estufa, esse vapor de água é perdido para o espaço pela baixa aceleração gravitacional aqui de Europa. Tá? Então, a Europa acaba sendo uma lua muito fria. Bom, mas com relação aos gases estufa que nós temos aqui na Terra, tá? Quanto cada um desses gases contribui para o aquecimento? Então, o vapor d'água, aqui representado em azul, contribui com 60% do aquecimento. O gás carbônico, ou CO2, o dióxido de carbono, como queiram, contribui com 26% do aquecimento global. O ozônio, pouco se conversa sobre o ozônio, 8%. O metano, 4,4%. O óxido nitroso, 1,5%. E os outros gases, 0,1%. Agora, quais são as emissões de gases estufa que nós, raça humana, produz? Bom, o dióxido de carbono decorrente de combustível fóssil e de processos industriais representa 65% das nossas emissões. Tá? A fonte está aqui embaixo, o EPA, governo americano. O dióxido de carbono de outras fontes, como, por exemplo, desmatamento, uso do solo, 11%. O metano, 16%. Óxido nitroso, 6%. Tá? Outros gases, 2%. Ou seja, nós temos uma contribuição, um conjunto de emissões muito grandes, relacionado principalmente com combustível fóssil, 65%. Agricultura, desmatamento, 11%. E se a gente olha esse mapa, é uma pena que esse está desatualizado, eu não consegui um mapa mais recente. Ó, esse aqui é de 2006, tá? É relativamente antigo. Mas aqui nós temos um mapa mundial em que cada país está representado ou está deformado na medida das emissões per capita de CO2. Tá? Ou seja, existe uma correção da quantidade de CO2 produzida em função do tamanho da população. Então, vocês vejam aqui, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, e Estados Unidos está aqui, o Estados Unidos continental, aqui está o Alasca. Veja a importância dos Estados Unidos nas emissões de CO2. Tá? Per capita. Aqui, acima de 15,8 toneladas por pessoa por ano. Depois, aqui numa escala menor, nós temos aqui a Europa. Tá? Aqui, Inglaterra. Aqui nós temos a Alemanha. Tá? Com valores aqui entre 8,3 e 15,8 toneladas. Nós temos aqui a Rússia, em padrões equivalentes. Coreia, Japão. Tá? Aqui, ó, Austrália. A Austrália é parecida aqui com os Estados Unidos. Tá? Um vermelho mais intenso. África. A África produz muito pouco, exceto bem ao sul. Onde nós temos a África do Sul em padrões equivalentes aqui a padrões europeus. Nós temos aqui países árabes que têm muito petróleo também, o consumo per capita deles é muito grande. A África subsaariana não produz nada de CO2. E veja que na América do Sul nós estamos bem aqui, ó. Tá? Nós estamos bem. Aqui o Brasil em cor amarela, o Venezuela aqui numa cor, num uso mais intenso. Tá? Então nós estamos vendo que a emissão de gases estufas para a atmosfera é muito desigual nos diferentes países. Bom, agora aqui, o que nós vamos ver? Deixa eu voltar para esse lado aqui. Tá? A relação entre a concentração de gás carbônico e a temperatura do planeta. Isso é importante,
Será que essa relação é verdadeira? Então, nós temos aqui uma escala temporal, em que hoje está aqui à direita, e nós estamos voltando ao passado 800 mil anos. Nessa coloração aqui, né, o gráfico em azul, nós temos as estimativas da concentração de CO2. E aqui em vermelho nós temos estimativas de temperatura. Tá? E dá para perceber que existe uma associação das duas curvas, ó? Uma associação muito clara. Ó. Temperatura elevada, CO2 elevado. Temperatura elevada, CO2 elevado. Temperatura elevada, CO2 elevado. Aqui é a mesma coisa, temperatura elevada, CO2 elevado. É quase uma curva, é espelho da outra, numa diferente escala. Então, essa relação permite a gente presumir, com uma certa segurança, de que temperatura na Terra e concentração de CO2 na atmosfera estão muito relacionadas. E como é que a gente sabe a temperatura do passado? A gente consegue inferir a temperatura do passado através de uma relação entre a concentração do isótopo pesado de oxigênio de massa 18 com relação à temperatura. Então, aqui, cada pontinho desses aqui representa uma localidade na Terra, tá? Uma localidade na Terra, onde se mediu a temperatura média mensal dessa localidade e se mediu a concentração de oxigênio 18. Tá? O oxigênio tem massa atômica normalmente 16, 8 prótons, 8 nêutrons. Nós temos uma forma pesada, que tem 2 nêutrons a mais, por isso que é o oxigênio 18. E essa forma de oxigênio com 18, de massa 18, ela é mais frequente quando eu tenho temperaturas mais altas. Veja que não é uma relação perfeita, mas nós temos uma equação que descreve essa relação. Essa equação, inclusive, está descrita aqui em cima, é um polinômio de segundo grau. Tá? Bueno, conhecida essa relação, se eu medir numa amostra do passado a concentração de oxigênio 18, eu posso ter uma estimativa de qual é a temperatura no período. E é isso que se fez no mundo todo. Tá? Então, isso permitiu a gente fazer previsões no passado de quais eram as concentrações aqui, ó, de oxigênio 18 em partes por mil. Vejam que existem ciclos. Aqui, essa linha em preto representa uma média móvel de longo prazo. E essa curva em azul é uma média móvel de curto prazo. Então, nós temos ciclos longos de variação com flutuações em períodos de tempo mais curtos. Bom, para fazer essa estimativa, então tem várias formas de se fazer. Uma delas é se fazendo perfurações com sondas no fundo do oceano. E na medida, então, em que o tempo avança, camadas de sedimento vão se acumulando no fundo do oceano. Nessas camadas de sedimentos vão existir conchas de organismos aquáticos. E se eu tenho acesso a essas conchas, eu posso examinar a quantidade de oxigênio 18 que está presente nos carbonatos. Outra forma de trabalhar é através de sondagens em camadas de gelo. Aqui eu tenho uma camada de gelo relativamente fina, junto de uma montanha, mas eu posso ter camadas de gelo muito profundas em sondagens na Antártida. Eu posso ter 2 quilômetros de camada de gelo, ou seja, 2 quilômetros de história da Terra. Estão registrados desse gelo. Então, esses testemunhos são guardados em câmaras frias muito grandes para serem depois analisadas. E aqui eu tenho um testemunho de gelo, onde eu tenho alternâncias de camadas. Essas camadas escuras são produzidas durante o período de verão, onde a incidência de neve é menor e eu tenho acúmulo de poeira. E essas camadas mais claras são as camadas formadas durante o inverno, tá? Onde a intensidade de neve é muito grande, muito frequente, e eu não tenho quase que poeira acumulada. E, se eu perceber num detalhe,
eu vou ver que nessa neve que foi compactada e transformada em gelo, ficam aprisionadas gotinhas não, eu fico bolhas de ar. E nessas bolhas de ar eu vou ter a atmosfera aprisionada. Eu posso medir a concentração de CO2 aqui, e pela concentração de oxigênio 18, eu posso ter uma ideia da temperatura também no período. E isso é analisado em equipamentos especializados, no caso são espectrômetros de massa, que me permitem determinar a concentração de cada gás em uma amostra. Ou seja, através dessa metodologia, eu consigo reconstruir o passado do clima da Terra. Bom, agora, se a temperatura está aumentando, ela não aumenta também de forma uniforme na Terra, em função de processos de circulação atmosférica e processos de circulação oceânica. Aqui eu tenho um mapa produzido pela NASA e pela NOAA, são organismos dos Estados Unidos, e para o ano aqui de 2015, onde eu tenho as anomalias térmicas. A anomalia térmica é o quanto a temperatura média variou em relação à média histórica. Então, nós temos aqui que no ano 2015, enquanto, por exemplo, aqui, ó, Ásia, principalmente o norte da Ásia, pegando uma parte da Europa, aqueceu bastante, tá? Região do Nordeste brasileiro também aqueceu. Nós temos aqui, ó, o sul da Groenlândia se resfriou, enquanto que o norte da Groenlândia se aqueceu. A costa aqui também do Canadá aqui também se resfriou. A Antártida se resfriou, mas, via de regra, o mundo como um todo se aqueceu. Bom, e isso traz consequências. Tá? Aquecimento significa energia, e energia pode mover massas de água, pode mover massas de ar. Vejam que esse artigo antigo, também da Science, 2005, tá? Falava sobre a possibilidade de aumento de frequência de furacões em relação ao aquecimento global. E agora, no ano, por exemplo, de 2017, tivemos uma etapa particularmente violenta de furacões. Mal passou o Harvey e veio o furacão Irma. E nessa outra imagem aqui eu tenho Katia, eu tenho o Irma e o José. Isso aqui não se falou, talvez porque não tenha atingido nenhuma área importante de terra. Mas vejam que eu tenho um aumento da intensidade de furacões. Eu tenho aqui esse outro artigo de 2006, falando da probabilidade de aumento de grandes incêndios decorrentes do aquecimento global. E eu tenho aqui, por exemplo, em 2017, essa imagem em Portugal, essa imagem no Chile, também em 2017, e eu tenho essa imagem aqui na Califórnia, em 2017. Foi um ano de grandes incêndios, foi um ano de furacões também. Bom, então, vamos retomar o que nós estamos falando. O clima da Terra sempre mudou com o tempo e sempre mudará. As alterações fazem parte da dinâmica da Terra. Só que essas mudanças não importam ao homem, porque nós temos processos econômicos que são muito frágeis e que dependem da estabilidade do clima. A nossa agricultura depende da estabilidade do clima. A qualidade de vida, do ponto de vista de produção de energia, de manutenção das nossas cidades, acesso à água, tudo isso depende da estabilidade do clima. A gente não quer instabilidade. Aqui é uma foto relacionada à passagem do furacão Harvey, nos Estados Unidos, onde esses eventos climáticos acabam trazendo muito sofrimento humano. Bom, agora um ponto importante. Mais do que a alteração do clima em si, e isso é uma certeza, que
que sempre acontecerá. Mais importante que isso é a velocidade com que a mudança climática ocorre. Tá? Entre 22 mil anos atrás e 5 mil anos atrás, a Terra esquentou 6 graus centígrados. Tá? Não foi muito, 6 graus centígrados em 17 mil anos. Pegamos esses 6 graus e dividimos pelos 17 mil anos, isso nos dá um aquecimento médio de 0,35 graus a cada 1000 anos. E com isso, nós tivemos o final de uma era glacial. Olhem a fauna que nós tínhamos durante o último período glacial. Tá? Todos os grandes mamíferos que se extinguiram no processo. Eles não estão mais aqui. Ou seja, uma mudança climática traz reflexos muito importantes sobre a biota. Agora, nosso último século, a temperatura aumentou 1 grau. Esse 1 grau em um século é 30 vezes mais rápido do que aconteceu no final da última era do gelo, no final da última glaciação. Então, o problema-chave não está na mudança em si, mas está relacionado com a velocidade da mudança, que hoje é extremamente intensa. Atualmente, nós já temos na superfície da Terra cerca de 20 mil espécies que estão em algum grau de ameaça, em decorrente das ações antrópicas, das ações do homem, incluindo, nesse caso, o aquecimento global. Esse ritmo de extinção é tão intenso que já existem autores que defendem que nós estamos passando pela 6ª extinção em massa. Já ocorreu no passado outros 5 eventos de extinção. Tá? Só que esses outros 5 eventos tiveram causas naturais, tá? Causas climáticas, causas geológicas, astronômicas, como, por exemplo, a extinção dos dinossauros. Exceto as aves, que as aves são dinossauros e ainda estão aí, mas os dinossauros de grande porte se extinguiram há 65 milhões de anos atrás por um impacto de um meteoro na região de Yucatán, no México. Só que agora nós estamos vivendo um processo de extinção causado pelo homem. E essa era de extinção em massa está sendo chamada de antropoceno. Então, gente, este é um assunto que nós temos que conversar e discutir com muita clareza. O que eu tentei apresentar para vocês é que existe fundamento em se dizer que o clima muda por aspectos astronômicos, por alteração da atividade solar. E essa alteração está causando mudanças, com certeza. Algumas sugerindo que a Terra deveria esfriar, outras sugerindo que a Terra vai esquentar. Mas a relação entre as temperaturas do passado com os níveis de CO2 são tão claras, são tão precisas, e o aumento do CO2 na atmosfera hoje é tão intenso que a gente não pode esquecer que provavelmente a mudança que nós vivemos agora, neste momento, está mais relacionado à nossa ação, na nossa emissão de CO2 da atmosfera, do que os eventos astronômicos em si. Porque a velocidade do processo está muito acelerada em relação aos processos do passado. Então, essa aceleração é que provavelmente é decorrente do homem, e não o processo em si. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.